Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje a nossa aula é Proporção, Igualdade entre duas razões, parte 1. Lembrando que nós estamos utilizando a apostila Aprender Sempre, aquela apostila azul, vou colocar a foto dela aqui do lado. Então, para ajudar vocês, eu vou fazer alguns exemplos e vocês terão alguns exercícios para fazer. Aí na próxima aula eu faço outros exemplos e vocês terão mais alguns exercícios para fazer. Tudo de bom, até mais, preste atenção na aula, vamos lá! Então, por definição, a proporção é uma igualdade entre duas razões. A proporção é determinada pela igualdade entre duas razões ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Nós veremos alguns exemplos mais para frente. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós veremos a aulas 3 e 4, né? Proporção, igualdade entre duas razões. Lembrando que nós teremos a aula de hoje e a aula de quinta-feira. Hoje explicarei uma parte da matéria e trarei alguns exemplos, e quinta-feira explicarei uma outra parte com mais alguns exemplos para vocês aí. Então vamos lá. Objetivos de aprendizagem: compreender o conceito de proporção, identificar o conceito de proporção em situações problema, resolver situações problema que envolvam o conceito de proporção e modelar situações problema que envolvam o conceito de proporção. Então vamos ler nosso primeiro exemplo. Leia a receita a seguir. Bolo de forma grande, rendimento 20 porções. Então, para fazer esse bolo, que rende 20 porções, é usado 6 unidades de ovo, 4 xícaras de chá de leite, 8 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 xícaras de chá de amido de milho, 8 xícaras de chá de açúcar, 8 colheres de sopa de margarina e 4 colheres de sopa de fermento biológico em pó. O que significa isso? Se eu quiser construir um bolo fazer um bolo que renda mais porções, eu vou ter que aumentar a quantidade dos ingredientes. Se eu quero fazer um bolo que renda menos porções, eu vou diminuir a quantidade de cada ingrediente. É muito simples. E como a nossa matéria é proporção, esse aumento ou essa diminuição será feito de forma proporcional. Como? Se essa receita é para 20 porções e eu quiser para 40 porções, o que o 40 é do 20? Ele é o dobro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dobrar a quantidade de cada um dos ingredientes. Tá, professor, e se eu quiser fazer para 10 porções? Eu quero fazer esse bolo, mas que renda 10 porções. O que o 10 é do 20? O 10 é a metade do 20, ou seja, eu vou diminuir os ingredientes pela metade. Proporção, ou seja, de forma proporcional. Vamos ver aqui o que ele traz para a gente. Reescreva essa mesma receita para servir 10 porções. Olha aí que interessante. Então, nós temos a receita que serve 20 porções e agora nós vamos reescrever a receita para servir 10 porções. O bolo de forma, ele já não vai ser grande, né? Vamos colocar aqui um bolo de forma médio. Esse é médio? Então, bolo de forma. Vou colocar médio. Eu vou dar esse nome, tá? Médio. Rendimento. Tá. Qual que vai ser o rendimento? Se é para servir 10 porções, rendimento 10 porções. Então, o que nós vamos... 10 porções. O que nós vamos fazer? No bolo original, para 20 porções, foi usada 6 unidades de ovo. Como eu quero metade das porções, eu vou usar metade dos ovos. Quantos ovos, então? 3. Xícara de chá de leite. No original, para 20 porções, foram usadas 4 xícaras. Agora, eu quero fazer a metade, usarei 2 xícaras. Farinha de trigo. No original, foram 8 xícaras de chá de farinha de trigo.
Agora, como eu quero a metade, eu vou usar a metade. Metade de 8, 4. Amido de milho. Xícaras de chá de amido de milho. Para 20 porções foram usadas 4 xícaras. Como eu quero 10 porções, 10 é a metade do 20, eu vou usar a metade das xícaras de chá de amido de milho. Então eu usarei 2. Açúcar. No original foram usadas 8 xícaras de chá de açúcar. Como eu quero metade, eu vou usar a metade dessa quantidade. 4. Colher de sopa de fermento biológico em pó. No original foram usadas 4 colheres. Como eu quero a metade, usarei 2 colheres. Colheres de sopa de margarina. No original foram usadas 8 colheres de sopa de margarina. Agora usaremos a metade. Metade de 8, 4. Então o que nós fizemos? Se o bolo era para render metade das porções, nós diminuímos os ingredientes pela metade. Outro exemplo. Às vezes a folha fica um pouco torta assim, pessoal, porque a impressora puxa ela de forma torta, tá bom? Depois eu vou tentar na edição deixar um pouquinho mais retinho. Mas vamos ver o que a gente consegue. Verifique se os pares de frações a seguir formam uma proporção. Justifique sua resposta. Então vamos lá. 3 sobre 8 e 9 sobre 24. Será que formam uma proporção? Como eu descubro? Pessoal, tem algumas maneiras aí para a gente descobrir, tá? Eu vou fazer todos os exercícios da mesma maneira, mas tem mais de uma maneira da gente descobrir. Eu vou fazer da maneira que eu acredito que é a melhor, tá? É a mais simples da gente enxergar. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador de uma fração e multiplicar pelo denominador da outra. 3 vezes 24. Vou fazer a conta aqui, ó. 24 vezes 3 igual a 72. E agora, 8 vezes 9. 8 vezes 9 igual a 72. Quando eu faço isso e obtenho o mesmo resultado, significa que essas frações elas formam uma proporção. Justificando a resposta, por que elas formam uma proporção? Porque 3 sobre 8 equivale à mesma quantidade de 9 sobre 24. Só isso, professor? Só isso. Então, quando o resultado aqui embaixo é igual, depois que eu faço essa multiplicação, quando o resultado é igual, significa que as frações formam uma proporção. Quando os resultados forem diferentes, significa que não formam uma proporção. Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. 2 sobre 14 e 5 sobre 30. Vou multiplicar aqui, ó, 30 vezes 2, 30 vezes 2, igual a 60. 14 vezes 5. 14 vezes 5, igual a 70. Opa, os resultados não foram iguais. Significa que essas frações, 2 sobre 14 e 5 sobre 30, não formam uma proporção. O que significa isso? 2 sobre 14 não representa a mesma quantidade que 5 sobre 30. Essa é a justificativa. Vamos para o próximo? 1/3 e 6/18. Vamos ver se elas formam uma proporção ou não. 1 vezes 18, então 18 vezes 1, igual a 18, simples. 3 vezes 6. 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Como deu o mesmo resultado, sim, elas formam uma proporção, tá? Então, 1 sobre 3 representa a mesma quantidade, a mesma coisa que 6 sobre 18. Próximo, 1/7 e 3/20. A mesma coisa. Multiplico 1 pelo 20. Resposta 20. E 7 vezes 3. 20 vezes 1 deu 20, 7 vezes 3 deu 21. Ou seja, não formam uma proporção.
porque deu resultados diferentes. Então aqui, o primeiro exemplo, formam, e eu já expliquei por quê. O segundo exemplo, não formam. O terceiro exemplo, formam. E o quarto exemplo, não formam. Então é assim que nós fazemos, é uma das maneiras que nós temos para fazer, para saber se formará uma proporção ou não as duas frações. Vamos para o próximo exemplo. Verifique em cada item a seguir se as razões formam ou não uma proporção. A mesma coisa que nós fizemos, completando com igual ou diferente. Se alguém não lembra, tá? Esse aqui é o sinal de igual. Vou escrever aqui, ó. E esse sinal cortado dessa forma significa diferente. Então, basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita no exercício anterior, só que nós colocaremos o sinal de igual ou diferente. Então, vamos lá? Primeiro aqui, ó, o A. 3 sobre 10. Vamos ver se representa a mesma coisa que 9 sobre 30. Vamos multiplicar assim. 3 vezes 30. Então, 30 vezes 3 igual a 90. E 10 vezes 9. 10 vezes 9 igual a 90. Se deu o mesmo resultado, significa que elas formam uma proporção, ou seja, sinal de igual. Segundo exemplo, vou colocar aqui embaixo. 2 sobre 13 e 4 sobre 26. Então, 2 multiplicado por 26. Vamos ver quanto que dá. 26 vezes 2, 52. 13 vezes 4 também é 52. Ou seja, essas duas frações formam uma proporção, representam a mesma quantidade. Ou seja, 2 sobre 13 representa a mesma coisa que 4 sobre 26. C. 2 sobre 9 e 6 sobre 18. Então, vamos lá? 2 vezes 18. Professor, você falou 2 vezes 18 e está fazendo 18 vezes 2? Pessoal, a multiplicação tem uma propriedade chamada comutatividade. Ou seja, eu posso trocar a ordem. 2 vezes 18 é igual a 18 vezes 2. Tá bom? Essa propriedade me permite trocar a ordem. Quem vem na frente, quem vem depois, o resultado é o mesmo, tá? 18 vezes 2, 36. 9 vezes 6. 9 vezes 6 é igual a 54. Ou seja, é diferente. Então, a fração 2 sobre 9 é diferente da fração 6 sobre 18. Então, colocamos o símbolo de diferente. Nosso próximo exemplo. 1 sobre 15, 2 sobre 29. Então, 29 vezes 1 é igual a 29. 15 vezes 2. 15 vezes 2 é igual a 30. Como os resultados foram diferentes, significa que não forma uma proporção. 1 sobre 15 é diferente de 2 sobre 29. Vamos para o nosso próximo. Lembrando que esses exercícios aqui auxiliarão vocês a resolver, esses exemplos, né? Auxiliarão vocês a resolver os exercícios, tá bom? Eu dei alguns exemplos de cada aí, então assista essa aula mais de uma vez, preste atenção nos exercícios, esses exemplos aqui, que vocês conseguirão fazer os exercícios tranquilamente. Então vamos lá, vamos para o nosso último exemplo aí. Então, determine o valor de x em cada uma das proporções a seguir. Então nós vemos o sinal de igual, é uma proporção é a igualdade entre razões, nós vimos já no início da aula. Então vamos resolver? A. 8 sobre 10 é igual a x sobre 20. Então,
10 vezes x, 10x, é igual a 8 vezes 20. 8 vezes 20, 160. Qual é o valor do x? X é igual a 160 dividido por 10. Quanto que é 160 dividido por 10? Muito simples, né? Posso cortar um zero aqui, um zero aqui. Resposta, 16. Então, o valor do x aqui é igual a 16. Vamos fazer o de baixo aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. 1,5 sobre x é igual a 3 sobre 6. X vezes 3, 3x, igual a 1,5 vezes 6. Professor, não sei fazer conta com vírgula. Não tem problema, pessoal. Faz a conta, não pensa na vírgula e coloca a vírgula no final. Se eu não pensar na vírgula, fica o número 15. 15 vezes 6 dá 90. Só que tinha uma vírgula. Eu conto uma casa e ponho uma vírgula. Ou seja, 9,0. 9,0 é igual a 9. Na dúvida, pode fazer a conta aí no cantinho do caderno que vai chegar no resultado. 3x igual a 9. X igual a 9 dividido por 3. X igual a 3. Próximo exemplo, C. E aqui, esse aqui é mais complicado, né, pessoal? Não é nada complicado. 2 sobre 5 é igual a x mais 3 sobre x mais 48. Nós vamos multiplicar em cruz também, né? A famosa multiplicação em cruz. Só que aqui nós temos dois termos. Então, o 2 ele tem que ser multiplicado pelos dois termos. Vamos só colocar o resultado aqui do exercício anterior, né? x igual a 3. Então, nós vamos multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 48. 2 vezes x e 2 vezes 48. 5 vezes x e o 5 vezes 3. Professor, eu posso começar por qual? Por qualquer um, pessoal. Vou começar até pelo 5 aqui, ó. 5 vezes x. 5x. Mais 5 vezes 3. 15. Então, eu peguei e multipliquei o 5 pelo x, depois o 5 pelo 3. Igual 2 vezes x. 2x. 2 vezes 48. Vai no canto do caderno e faça a conta, tá bom? 2 vezes 48, 96. Então, já montamos aqui. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Pessoal, simples, letra de um lado, número do outro. Toda vez que uma letra ou número vai para o outro lado, passa ou para o primeiro membro ou para o segundo membro, ele vai com operação inversa. Tudo isso que nós já sabemos, né? Então fica 5x menos 2x é igual a 96 menos 15. 5x menos 2x, 3x, igual 96 menos 15, 81. Qual será o valor do x? Muito simples, 81 sobre 3. 81 dividido por 3, x igual a 27. 27, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo, D aqui. X sobre 24 é igual a 4,6 sobre 4. Como que eu faço? Do mesmo jeito que nós fizemos todos. 4 vezes x, 4x, igual 24 vezes 4,6. Quanto que é 24 vezes 4,6? Vou fazer aqui na outra folha, ó. 24 vezes 4,6. Lembra que eu falei que a gente pode esquecer da vírgula? Tem uma vírgula aqui, eu não vou colocar a vírgula, vou colocar no final, tá? Olha como que dá certo. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Mais 4 vezes 4, 16. Vai 1.
4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4, 6 mais 4, 10, vai 1. 9, 10, 11. 1104, professor? Não, lembra que nós tínhamos uma vírgula aqui? Ou seja, depois da vírgula nós tínhamos uma casa. Então a gente conta uma casa e põe a vírgula. 110,4. Então, 4x é igual a 110,4. Qual vai ser o valor do x? 110,4 dividido por 4. Eu posso colocar o sinal de dividir assim, ou posso colocar assim, dá no mesmo. Qual é o valor do x? Então vamos lá, pessoal. Então, deu 110,4. Vamos dividir por 4, tá? Uma divisão normal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Passou. Então é o 2. 2 vezes 4, 8. 11 menos 8 dá 3. Abaixo 0. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. Temos uma vírgula aqui. O que nós fazemos? Nós colocamos a vírgula aqui e abaixamos o 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, 0. Ou seja, 110,4 dividido por 4 é igual a 27,6. Nós colocamos aqui 27,6. E com isso nós terminamos. Então, pessoal, vocês têm bastante exemplos, tá? Bastante mesmo. Aí, assista com calma a aula, reveja se for possível, preste bastante atenção e com certeza vocês vão conseguir fazer os exercícios. Lembrando que essa é a primeira parte, eu vou avisar quais são os exercícios que são para serem feitos. Essa é a primeira parte, com a definição e exemplos, e na quinta-feira eu farei um outro vídeo mostrando mais alguns exemplos. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Tchau!